Olá, amados irmãos. É uma alegria tê-los conosco mais uma vez para mergulharmos na Palavra de Deus. Se você está sendo abençoado por este conteúdo, não deixe de curtir, compartilhar com quem precisa e se inscrever no canal. Essa interação de vocês é essencial para que o YouTube recomende nossos vídeos a mais pessoas. Agora vamos mergulhar nas 7 profecias bíblicas cumpridas. Primeira profecia: o nascimento do Messias em Belém, Miqueias 5 capítulo 2. No livro do profeta Miqueias, escrito por volta de 700 anos antes de Cristo, encontramos uma das profecias mais específicas e notáveis sobre o Messias. Num contexto onde Judá enfrentava ameaças externas e corrupção interna, Miqueias anunciava juízo, mas também trazia uma mensagem de esperança, um governante vindouro que traria redenção. O texto em Miqueias 5 capítulo 2 é impressionante em sua precisão. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui temos vários elementos notáveis. Primeiro, a menção específica a Belém Efrata, uma vila pequena e insignificante nos padrões humanos, mas carregada de significado histórico como cidade natal do rei Davi. A escolha de um lugar tão humilde já aponta para o caráter do Messias, que viria não como um conquistador militar, mas como servo sofredor. A expressão cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, é profundamente significativa. Não se trata apenas de um líder humano, mas de alguém cuja existência transcende o tempo, apontando para a pré-existência e natureza divina do Messias. Essa descrição ecoa em passagens como Isaías 9 capítulo 6, onde o Messias é chamado de Deus forte, Pai da eternidade, e encontra seu cumprimento pleno em Jesus, que declarou: antes que Abraão existisse, eu sou, João 8 capítulo 58. O cumprimento dessa profecia se deu de maneira notável. Embora Jesus fosse conhecido como Nazareno por ter sido criado em Nazaré, seu nascimento em Belém foi providencialmente arranjado através do censo ordenado por Roma, que levou José e Maria justamente para a cidade de Davi no momento crucial. Lucas 2 capítulo 1 e 7. Esse detalhe histórico, aparentemente casual, foi na verdade o cumprimento preciso da profecia centenária. A reação dos líderes religiosos quando Herodes perguntou sobre o local do nascimento do Messias, Mateus 2 capítulo 13 e 6, demonstra que essa era uma profecia reconhecida e esperada. Eles imediatamente citaram Miqueias 5 capítulo 2 como referência, mostrando que a expectativa messiânica incluía necessariamente nascimento em Belém. A importância dessa profecia vai além do mero cumprimento geográfico. Ela estabelece a legitimidade de Jesus como o Messias prometido, da linhagem de Davi, mas também como o eterno Filho de Deus. A combinação de humildade, nascimento em uma pequena vila, e majestade, origem eterna, aponta para o paradoxo central do Evangelho: o Rei dos Reis que veio como servo, o Criador que entrou na criação, o Eterno que se fez homem no tempo. A precisão dessa profecia, dada séculos antes, cumprida contra todas as probabilidades humanas, pois José e Maria não planejavam estar em Belém naquele momento,
testemunha eloquentemente a origem divina das Escrituras e a identidade única de Jesus Cristo como Messias prometido. Segunda profecia, Isaías 7 capítulo 14, o nascimento virginal. Em um contexto de crise política, quando o rei Acais de Judá temia a aliança entre Síria e Israel, o profeta Isaías trouxe uma mensagem de esperança. A profecia de que uma virgem conceberá e dará à luz um filho não era apenas um sinal para aquela geração, mas uma promessa que transcendia o tempo. O termo hebraico alma, virgem, gerou debates, mas a tradução grega da Septuaginta, século III a.C., usou claramente partenos, que significa virgem de forma inequívoca. O nome Emanuel, Deus conosco, apontava para a natureza divina do Messias, uma realidade que se cumpriu de forma sobrenatural quando Maria, uma virgem de Nazaré, concebeu pelo Espírito Santo. Lucas, capítulo 34 e 35. O anjo Gabriel deixou claro que este era o cumprimento da promessa. Mateus, capítulo 22 e 23, estabelecendo Jesus não apenas como um grande homem, mas como o próprio Deus habitando entre nós. Terceira profecia, Zacarias 11, capítulo 12 e 13, a traição por 30 moedas. Zacarias, profetizando no período pós-exílio, descreveu um pastor rejeitado pelo seu povo, prefigurando o Messias. A quantia de 30 moedas de prata era significativa, o preço de um escravo. Êxodo 21, capítulo 32, mostrando desprezo pelo valor do ungido de Deus. O ato de lançar as moedas no templo e seu uso para comprar o campo do oleiro tornou-se uma imagem profética precisa da traição de Judas. Notavelmente, mesmo em seu ato de desespero, Judas cumpriu involuntariamente a profecia ao devolver o dinheiro. Mateus 27, capítulo 13 e 10. O campo do oleiro tornou-se um lugar de morte, Aceldama, contrastando ironicamente com o sangue inocente que simbolizava a vida eterna. Quarta profecia, Isaías 53, o servo sofredor. Este capítulo extraordinário, escrito séculos antes da crucificação, descreve com precisão cirúrgica o sofrimento expiatório do Messias. O servo seria desprezado e rejeitado, versículo 3, ferido pelas nossas transgressões, versículo 5, permanecendo em silêncio diante de seus acusadores, versículo 7, e sepultado com os ricos, versículo 9. Cada detalhe encontrou cumprimento literal na paixão de Cristo. O julgamento injusto, a flagelação, a crucificação entre ladrões e seu sepultamento no túmulo de José de Arimateia, um homem rico. Mateus 27, capítulo 57-60. A profundidade teológica desta profecia é impressionante. O justo sofrendo pelos injustos. 1 Pedro 3 capítulo 18. Um conceito revolucionário na religião do Antigo Testamento. Quinta profecia. Salmo 16, capítulo 10. A ressurreição. Davi, escrevendo cerca de 1000 a.C., profetizou sobre um santo que não experimentaria a corrupção da morte. Esta declaração é notável porque o próprio Davi morreu, foi sepultado e seu corpo se decompôs. Atos 2, capítulo 29. Pedro, no Pentecostes,
explicou que Davi estava falando profeticamente sobre a ressurreição de Cristo. Atos 2, capítulo 25 e 32. A ressurreição ao terceiro dia, 1 Coríntios 15 capítulo 4, cumpriu esta promessa de forma dramática, com o túmulo vazio servindo como prova física. A preservação do corpo de Cristo da decomposição confirmou sua natureza divina e o poder vitorioso sobre a morte. Sexta profecia, Zacarias 9, capítulo 9, a entrada triunfal. Nesta profecia, o Messias é descrito como um rei humilde, montado num jumento, um contraste intencional com os cavalos de guerra dos conquistadores mundanos. A cena foi cumprida meticulosamente quando Jesus entrou em Jerusalém durante a Páscoa. Mateus 21, capítulo 1 e 11. O detalhe do jumentinho, um animal nunca montado, Marcos 11, capítulo 2, mostra a precisão do cumprimento. A multidão reconheceu o significado ao estender ramos e clamar Hosana, cumprindo a ordem profética de exultar, Zacarias 9, capítulo 9. Esta cena revela o paradoxo do reino de Deus, um rei que vem em paz, inaugurando um governo espiritual em vez de político. Sétima profecia, Ezequiel 26, a queda de Tiro. Ezequiel predisse com detalhes impressionantes a destruição completa de Tiro, a orgulhosa cidade fenícia. A profecia declarou que Nabucodonosor arrasaria a cidade continental. Versículo 8. Outras nações completariam a destruição. Versículo 3. Os escombros seriam lançados ao mar. Versículo 12. E a cidade nunca seria reconstruída. Versículo 14. Historicamente, Nabucodonosor sitiou Tiro por 13 anos, 585 e 572 a.C., destruindo a parte continental. Alexandre, o Grande, em 332 a.C., usou os escombros da cidade velha para construir um caminho até a ilha, cumprindo a profecia de que lançariam as pedras no mar. Hoje, Tiro é uma pequena cidade libanesa, Sur, com suas ruínas antigas testemunhando o cumprimento exato da palavra profética. Esta profecia serve como poderoso lembrete da soberania de Deus sobre as nações e da certeza de seu juízo sobre o orgulho humano. Lembre-se, Deus não erra, e sua palavra nunca falha. Se esta mensagem fortaleceu sua fé, deixe seu amém nos comentários. Compartilhe com alguém que precisa conhecer essas profecias e não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos estudos. Juntos, vamos espalhar a verdade que liberta. Até o próximo vídeo. Fiquem na paz. Deus te abençoe.